Fala, meus queridos! Eu sou o João e esse aqui é o teu, o meu, o nosso Bar da Costa Leste. No vídeo de hoje nós vamos abordar a arte de dizer não. Qual é a importância real de dizer não nas nossas vidas, no nosso dia a dia prático, na nossa realidade? E como isso pode mudar a sua vida e como isso mudou a minha vida. E aí a gente inicia esse nosso papo de hoje. Essa conclusão dessa necessidade de dizer não surgiu, vamos dizer assim, mas numa época um pouco de maior maturidade ali, vamos dizer, depois dos meus 30 anos, que ali na fase dos 20, eu pelo menos, era muito mais impulsivo, muito mais movido pelas emoções e paixões, apesar de ser um cara sempre muito compromissado, responsável, estudioso, trabalhador. Entretanto, amigos, relacionamentos eram muito mais apaixonados. Na bem da verdade, não é nem apaixonados bem a palavra, é mais ou menos aquele sentimento de rebanho, vamos dizer. Parte da sua identidade está diretamente vinculada às pessoas que você frequenta, aqueles ambientes que você frequenta. Então você acaba tendo uma agenda pessoal muito misturada com a tua agenda social. Aquele outro ditado famoso que tem, que você é a composição ali, a média das 5 pessoas que você mais convive. Acaba sendo isso, ou até o bíblico, diga-me com quem tu andas e eu direi quem és. É também um pouco disso, não é mesmo? Porque você tende a andar junto de pessoas que tenham mais ou menos a mesma linha, tanto de pensamento quanto às vezes a profissão é o que dita mais, às vezes é algum ponto em comum, algum elo que une aqueles determinados indivíduos e trazem para eles uma sensação de união, uma sensação de pertencimento e uma sensação de significado para a vida. Entretanto, a gente percebe que no decorrer da nossa jornada, a gente vai se deparando com diversas situações, ao qual vai nos mostrando ali que tudo bem, é necessário que haja esse contato, é necessário que haja essa integração social, entretanto, ela não pode ser a base da nossa vida como pessoa, da nossa existência. E pelo contrário, a nossa existência, sim, deveria ter toda uma significação e base ao qual refletiria na nossa vida social. Por que, João, você está me falando em vida social se o assunto era sobre dizer não? Né? Porque geralmente, nesse aspecto que nós estamos abordando hoje, o dizer não vai muito estar ligado a essa questão da nossa vivência pessoal e existência no mundo. Santo Tomás de Aquino dizia que o caráter se cria na individualidade, na solidão, mas se forma, se prova na vida social, na vida do dia a dia, no convívio com as pessoas. O dizer não nosso desse vídeo de hoje vai estar muito ligado a esse entendimento de Santo Tomás. Por quê? Porque essa busca interminável pela aceitação social, pela sensação do pertencimento, pela sensação de ser amado, logo trazendo a sensação de felicidade, vai nos colocando em uma agenda
interminável, onde nós sempre estamos ou no aniversário de alguém, ou no batizado de outro, ou na formatura de outro, ou no evento empresarial de outro, ou, no, ou seja, isso se torna tão grande que a sua agenda vai virar de segunda a segunda até o dia da tua morte. Você está me entendendo, meu amigo? Quem já teve essa experiência sabe que é assim que funciona e não termina nunca. Aí depois tem viagens, aí depois tem não sei o que lá, aí depois tem um restaurante que fulano foi, aí indicou, aí você tem que ir também, porque você tem que postar também que estava lá. Aí depois tem o lugar que abriu, tem sei lá, enfim, não termina nunca. A pescaria, não sei aonde, aí tem não sei o que lá, não sei aonde, o passeio de lancha, não sei aonde, blá 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 blá. Meu velho, você vai ter agenda pro resto da sua vida. É uma delícia? É uma delícia. Mas quando você vive só para isso, a coisa se transforma um buraco enorme, um triângulo das Bermudas, entendeu? Um vazio imenso que tudo que você joga ali é sugado e desaparece. E você, inclusive você, no caso, eu e você, também somos sugados e desaparecemos, porque aquela massa vai consumindo a gente 78 horas por dia, entende? E virou uma loucura, algum processo interminável. E aí entra o nosso primeiro não. De você saber, meus amigos, primeiro, claro, você vai ter que criar essa noção pessoal, essa conversa íntima consigo mesmo, com Deus, para aqueles que creem. Fica ainda mais rica essa experiência. Eu mesmo me baseio muito e me sustento muito usando, né, o Cristo ali como modelo e como forma e como companhia autêntica. Então você acaba criando também um prazer muito grande, um desejo muito grande por estar sozinho e por desacelerar, entendeu? Dizer não aos compromissos, dizer não aos eventos, dizer não a diversas atividades que são impostas, digamos assim. Você não comparece a nenhum evento? Não, não é isso que eu estou dizendo. Agora, seleciono, vejo o que mais me interessa, vejo o que realmente tem importância estar lá. E vejo também que aí, dizendo não, você começa a verificar isso, a importância que a tua presença tem também, não é mesmo? Porque se você aparece em tudo que você é requisitado, você acaba perdendo o seu valor. Essa que é a verdade, porque desde o do aniversário do cachorro até o funeral da Rainha Elizabeth, você vai, então o cara fala, pô, esse aí é só convidar aí que vai, qualquer coisa ele vai, entendeu? Batizado do passarinho ele tá lá, entendeu? Então assim, aí fica uma coisa tosca. Então, você acaba perdendo a sua importância, você acaba virando nada. Essa que é a bem da verdade. E porque você tem o desespero realmente de estar presente, de ser benquisto, de ser bem relacionado, de ser lembrado. Isso demonstra e denota uma carência gigantesca, um buraco imenso dentro do seu peito, dentro do seu coração, dentro do seu eu, dentro da sua própria existência e que muitas vezes criado e cavado esse buraco por você mesmo, por mim mesmo. A gente sabe quando a gente faz aquela reflexão nossa diária ou semanal, ideal que seja diária, né? Mas aquele balanço ali no final da noite que você senta, dá uma acalmada, você olha e fala assim, pá, tá louco, eu estou muito carente, eu estou querendo chamar atenção demais, entendeu? Então denota, quando você tem ali, vai criando um tato para a coisa, você vê que isso denota um certo desespero, denota um certo desequilíbrio, onde você tem que focar, olhar para dentro e falar assim, cara, vamos trabalhar primeiro esse quesito, ao invés de acelerar e criar mais compromisso, não, você faz o caminho contrário, porque no desespero a gente tem essa tendência de gerar mais atenção, de ser mais visto, então você vai se comprometendo cada vez mais com mais coisa. Mas na verdade um caminho mais saudável seria você pisar no freio aí e reduzir justamente esses eventos para poder primeiro sanar essa questão
pessoal que está mal resolvida e que não adianta. Você vai ter que confrontar ou agora, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou um dia desses, porque ela sempre continuará lá e o pior é mais ou menos como a gente diz no direito, aquele fruto da árvore envenenada. Desse erro, meu filho, só vai sair erro e só vai agravando, agravando, agravando e a coisa só vai crescendo. Então, é melhor que doa agora, mas que resolva, ou seja, resolva esse problema que você tem, do que deixar esse problema ir criando ramificações e parar, sabe-se lá aonde. Então, talvez um não deixado de ser proferido hoje te cause um dano muito maior na medida que esse tempo passar. E causa não só para você, mas pode causar para toda a cadeia de pessoas ali e de pessoas queridas a você, de pessoas que também te amam. Então, aprendam a dizer não. E o não que para mim fez muito sentido foi principalmente esse. O não a eventos excessivos, o não a amizades excessivamente calorosas, mas que quando você começa a impor a tua vontade, a dizer não, a dizer hoje não vai dar, talvez na semana que vem, você percebe que aquilo ali desestabiliza, porque a pessoa ela queria mesmo ter um servo 24 horas em torno dela e você estava prestando o serviço de ser esse servo, porque churrasco você ia, não sei que lá você ia, não sei que lá você ia, não acabava a agenda, é tudo 1000 eventos na semana, entendeu? Tudo você estava lá. Aconteceu comigo, né? Aí depois que eu comecei a dizer não, em várias ocasiões, em várias amizades muito boas, que parecia que seria uma coisa para a vida toda, quando comecei a me posicionar, falar, não, isso aí hoje eu não estou afim, esse tipo de banda eu não quero ir em tal lugar, porque eu não, essa música aí, vixe, eu já estou enjoado disso aí, não escuto isso aí, entendeu? Aí a pessoa, veja bem, aí começa a quebrar aquele encanto, e aí aquela amizade que parecia tão robusta e tão grande vai esvanecendo, vai diluindo e quando você vê, sobra às vezes um carinho, sobra às vezes uma lembrança, mas longe de que isso realmente fosse algo real, algo plausível, algo como o próprio Santo Tomás fala do idem veli, idem noli, ou seja, de você realmente desejar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. E é óbvio também que nesse mesmo texto de Santo Tomás ele se refere ao amor a Deus e o ódio ao demônio, ou ao erro, ou ao pecado, vamos imaginar dessa forma. Ou seja, um amor pela verdade, um amor pela busca pela verdade, um amor a Cristo, né? E um ódio que também é necessário e inerente ao amor, à existência do ódio, porque você ama o correto, ama a verdade, ama a Cristo e odeia o inverso de. Você odeia a mentira, você odeia o erro, o pecado, o diabo, podemos dizer dessa mesma forma. Então isso é extremamente necessário nas nossas vidas. Ao dizer sim à verdade, você diz não à falsidade, ao equívoco, à mentira. Então, muitas vezes você não quer passar aquela sensação de ser uma pessoa desagradável ou de ser uma pessoa mais grosseira. Eu entendo, no mundo de hoje está tudo muito delicado e tem diversas opções que você vai ter que pisar em ovos. Infelizmente é assim, mas é importantíssimo que você tenha esse esclarecimento e essa maturidade de dizer sim, não a muitas pessoas, a muitas circunstâncias, a muitas ocasiões. É o que o próprio apóstolo Paulo dizia: provai de tudo, ficai com o que é bom, né? Errar é inerente ao ser humano. Todos nós erramos e erramos diariamente e nos arrependemos também diariamente. Entretanto, viver do erro é outra coisa, é o provai de tudo e ficar com o que é bom. Você foi a um evento, você foi a determinada reunião, você começou a frequentar um círculo de pessoas,
mas verificou que aquilo ali está um pouco deturpado, aquilo ali vai te levar para uma outra jornada que não é o norte que você tinha estabelecido, diga não. Agora, abandone, saia, deixa isso esfriar e dê mais valor àquelas relações, àqueles eventos, àquelas ocasiões ao qual te levarão para o rumo que você já tinha pré-estabelecido, para o rumo da verdade, para o rumo da tua vida de crescimento, principalmente o crescimento pessoal e espiritual, que é o que interessa. E no final das contas lá, quando estivermos 7 palmos de terra, 7 palmos embaixo da terra, né? Mortinhos da Silva, ou seja, feito o ponto final na nossa história, fechado o livro, é isso só que vai importar, meu jovem, meu amigo, entende? Porque a gente, ao dizer sim a todas as coisas, acabamos dizendo sim para um mundo de uma certa aparência, para um mundo que de fato não existe, é uma ficção da nossa cabeça, essa sensação eterna de felicidade. Isso não existe, isso não é real e isso não é bom para ninguém. Diga não e comece a dizer não hoje. Essa que é a bem da verdade. Para essa nossa pauta de hoje era isso, meus amigos. E vocês não esqueçam de dar o like nesse vídeo, envia esse vídeo para aquele teu amigo que você sabe que pode se interessar, que gosta desse tipo de assunto. E vamos ficar trocando uma ideia aqui. Comenta, sugira um tema que você gostaria que fosse abordado aqui no nosso Boteco da Costa Leste. E um abraço a todos e até a próxima.